Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar agora mais uma aula. Antes de eu jogar aqui o conteúdo para vocês na tela, deixa eu parabenizá-los pelos trabalhos de vocês. Uma coisa que eu fiquei bastante intrigada. Intrigada não. Mas o desenho da escada. Todos não, né? Mas uma boa parte de vocês aí, vocês fizeram um desenho das escadas, do desenho tridimensional, ficou bem bacana. É uma imagem do Google, mas foi muito bem pensada, muito bem elaborada. Alguns alunos só esqueceram de colocar o título, né? Mas não tem problema. Eu sei que os desenhos todos, né, falando de um modo geral, sejam da escada ou de reflexo, muita gente também fez algumas releituras, né? E ficaram muito bons mesmo. Parabéns a todos vocês, tá? Então eu vou colocar aqui o conteúdo na tela para vocês. Estamos na nossa aula 2 do período do Barroco, tá? Hoje nós vamos falar agora mais um pouco, vamos falar do Barroco mais no Brasil, né? De alguns artistas que tiveram grande influência aqui pra gente. E aí vocês vão ver direitinho aí as obras que eu vou deixar aqui nos slides, né? E a explicação do conteúdo. Ok? Então peguem o livro de vocês, sentem-se e prestem bastante atenção. O conteúdo na tela. Bom, gente, então iniciando aqui nosso conteúdo, né? Arte barroca, nós estamos no capítulo 13, tá? A aula de hoje vai ser aí das páginas 168 até a página 170, onde nós vamos falar do mercado de arte na Holanda, holandeses no Brasil e o barroco no Brasil. O mercado de arte na Holanda. Vocês podem acompanhar a leitura aí comigo, que esse trechinho é exatamente do livro, tá? O crescimento econômico das nações europeias contribuiu para gerar uma influente classe de burgueses que se interessava em construir e decorar suas casas. Com isso, surgiu a demanda por pinturas de cenas históricas, naturezas mortas e as chamadas pinturas de gênero, que representam cenas do cotidiano. O sucesso da pintura de gênero estava em atender ao gosto da época de documentar com realismo o bem-estar da vida burguesa. Em países cuja religião dominante é o protestantismo, como a Holanda, o gosto pela pintura estimulou um mercado de arte que funcionava como outro mercado qualquer de bens consumíveis. Falando do protestantismo, né, a gente citou aí no final, ele não admite, né, culto de imagens de santo, né, como a do catolicismo, né, só pra gente entender o que é, né, e sem o patrocínio da igreja, né, ilimitadas encomendas, os pintores holandeses, eles tiveram que disputar, né, o interesse do público, então eles pintavam os quadros deles e saíam em busca de compradores. Um dos principais holandeses do século XVII foi Rembrandt van Rijn, né? Nos retratos pintados por ele, né, como esse aí que vocês estão vendo, podemos vislumbrar, e além da aparência e das feições, algo que é muito íntimo, né, nos seus modelos. Essa imagem é óleo sobre tela, né, chamada aí a aula de anatomia de Dr. Nicholas. Né, o artista ele combinou o interesse pela ciência e o humanismo, né? É um grupo de médicos, né, observando um cadáver e ouvindo a aula do famoso anatomista Dr. Tull, né? Essa imagem vocês podem ver na página 169. O tópico holandeses no Brasil, podem acompanhar também no livro de vocês na página 169. Mercadores holandeses ávidos em participar do lucrativo comércio do açúcar cultivado no Brasil e comercializado pelos portugueses, atacaram com sucesso as vilas de Olinda e Recife, na capitania de Pernambuco. Permaneceram nessa região por 24 anos, aliando-se aos senhores do engenho, consolidando seu domínio. O conde holandês Maurício de Nassau foi nomeado governador da região, integrando a comitiva de Nassau, que chegou a Pernambuco em 1637. Estavam os pintores Albert Erckort e Frans Post. Então, assim, os holandeses, eles vieram para o Brasil, né, por um acordo que eles realizaram ali com os portugueses, né. Os portugueses, eles precisavam de alguém, né, que refinasse, que processasse a cana-de-açúcar, né, ou seja, que transformasse em açúcar, né, que é o que eles não faziam.
Então, os holandeses, eles foram lá para o Nordeste. E aí, em 1637, o que eles fizeram, né? Os holandeses, eles resolveram mandar um homem de confiança, né? Esse que comandava as rotas comerciais, né, do mundo todo, que é o Maurício de Nassau, né? Ele era um humanista, né? Então, ele não veio sozinho, né? Ele trouxe com ele cientistas, cronistas, né, artistas, enfim, pintores. E aí, entre esses artistas, né, tem dois artistas que são muito importantes pra gente, né? Um deles é o Franz Post e o outro o Albert Urquhart, né? Que a gente cita aí no nosso texto, né? E aí, por que eles são tão importantes pra gente? Vocês fazem ideia? Bom, eles, né? Eles têm essa importância porque, assim, artisticamente, esteticamente, né, na arte, graças a eles, né, nós temos hoje uma visão de como era parte, né, do Brasil naquela época. Né? Naquela época ainda não existia a fotografia, né? Então, só por isso, né, já era, assim, impressionante, né? E fora que, como os holandeses, eles não eram católicos, né? Então, eles podiam... Os holandeses, eles, no caso, eles não eram católicos, né? Então, eles podiam pintar temas profanos, né? O que estava ali vedado aos portugueses, no caso. Né? Franz Post, né? Falando dele um pouquinho agora, ele esteve no Brasil entre 1637, né? E 1644, né? Até o ano de 1680, né? Que foi o período ali de Maurício Nassau. Né, e a missão de Franz Post era documentar a paisagem, né, os portos, as fortificações, né, as cidades. Ele era considerado o primeiro paisagista, né, das Américas, e não só do Brasil, tá, gente? Então, assim, no Brasil ele fez mais ou menos 150 obras, né, muitos desenhos, né, muitas gravuras, né, e 18 pinturas, né, dessas 18 pinturas, 7 delas, né, sobreviveram, né, mas quando ele retornou para a Europa, né, junto com Maurício de Nassau, ele continuou pintando o Brasil, né, ele pintava, né, de acordo com as suas anotações, né, tentando ser o mais fiel possível, né, a elas. Só que aí, depois, né, ele começou a perceber que os burgueses, os holandeses, eles queriam algo, assim, mais exótico, né. Então, ele foi deixando de lado o que ele realmente tinha visto, né, a topografia, e começou a romancear, né, mais essas pinturas aí na sua terceira e quarta fase dos seus trabalhos. Né? Na verdade, até quando ele estava no Brasil, tinha algumas coisas, né, que eram romantizadas, né, também, por exemplo, ali a pintura do carro, né, do carro de bois de 1638, né? Ela se encontra hoje no Museu do Louvre, né? Nela vemos aí um horizonte baixo, né? Um céu enorme, né? O primeiro plano aí, né? Se pode ver que tem uma árvore, né? Uma acácia, né, uma pintura de paisagem que aparecem aí 2 homens, né, mas esses homens, eles estão aí, né, mas para dar ideia de formato, né, de tamanho, de grandiosidade, né, na natureza. E os negros, eles parecem tão descontraídos, né, como se fossem pessoas livres, né, porque eles eram escravos. Né, algumas características que estão presentes aí nas obras de Franz Post, né, analisando aí por essa pintura, por exemplo, né, nós temos linhas baixas, né, do horizonte, né, com céus altos, né, que é uma característica típica da paisagem holandesa, né, o desenho simplificado aí no primeiro plano, mais musculosos, né, tom mais escuros, né, totalmente influência holandesa, né, pois aqui a luz com certeza ela era outra, não tem esse mesmo tipo de luz, que é da influência holandesa. Né? E aí, falando agora de Albert Urquhart, né? Ele também esteve no Brasil aí na mesma época que o Post, né? Ele ficou aí deslumbrado, né? Pelo que ele viu. Ele tinha a missão aí de retratar a fauna e a flora, né? E as pessoas também. E ele fez mais ou menos 400 obras, né, entre desenhos, gravuras e pinturas, né, mas também tem uma série que ele criou, né, que é muito importante, né, porque por essa série, né, ele é considerado o primeiro pintor, né, que teve um olhar aí etnográfico, né, sobre os nativos americanos. Ele retratou os 4 tipos de brasileiro que ele mais notou a presença, né, ali no território. E aí esses tipos eram os índios, né, os índios Tapairu, né, os tupis,
né, os mestiços, né, que eram mulatos e mamelucos, e os negros, né. Existiam outros grupos indígenas também, mas esses grupos citados, né, eles eram os aliados dos holandeses, digamos assim, né. E aí, pra gente concluir esse tópico, né, gente, vale falar também dos presentes de Maurício de Nassau, né, pro seu primo Frederico III, o rei da Dinamarca, né, ele o presenteou com 26 obras, né, sendo 23 delas de autoria de Ercourt, né, todos os quadros enormes, e eles são muito grandes mesmo, assim, tamanhos reais de pessoas. E agora, nosso último tópico, Barroco no Brasil. Né, esse trechinho aí também está no livro, vocês podem acompanhar na página 170. Vamos lá. No Brasil, a colonização começou no litoral, onde foram edificados fortes e vilas em pontos estratégicos. Aos poucos, alguns desses núcleos tornaram-se centros comerciais importantes, como Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Nós vamos falar desses 3 estados na nossa próxima aula. Os colonizadores burgueses, em atendimento aos preceitos da Contra-Reforma de converter os índios ao cristianismo, empreenderam um programa de construção de igrejas e conventos que difundiam o barroco no país. O barroco se manifestou no Brasil e na América Latina de maneira singular e marcante, por sua grande capacidade de absorver características das culturas locais. O barroco perdurou por longo período, em contínua renovação em todos os países latino-americanos. Bom, o barroco, ele é a arte, né, da Contra-Reforma e na Contra-Reforma, né, durante esse período aí da Contra-Reforma, né, foi onde se desenvolveu esse período, né, que a gente chama de período barroco, né, e aí para vocês entenderem um pouco melhor, né, o barroco, nós temos que voltar lá na Idade Média, né, e lembrar que lá na Idade Média o pensamento, ele era teocentrismo, né, com grande poder da Igreja Católica, né, ou seja, Deus no centro e tudo mais, né, a gente já falou sobre isso nas outras aulas, né, depois tem o Renascimento, né, esse período aí que muda um pouco, né, o pensamento predominante, né, e agora a Igreja Católica, ela está tentando, digamos que, recuperar o seu poder, né, a gente já falou dessa questão da Contra-Reforma em outra aula, né, não sei se vocês lembram, essas aulas anteriores, e aí agora a igreja, ela tá voltando com tudo, né, para retomar aí o seu poder, né, então o homem barroco, ele é um artista complexo, né, que ele vai criar uma arte complexa, né, e o período barroco, ele durou, assim, muito tempo, né, e para muitos historiadores, não se fundou, né, a cultura brasileira como contínua influência, né, e repercute até hoje, né, tem uma influência até hoje, até os dias de hoje, né, dominou a arquitetura, pintura, né, literatura e a música, né, lá no século XVII, né, que é esse período que a gente está falando agora, né, por isso toda a cultura desse período, incluindo os costumes, os valores e relações sociais, é chamada de barroca, né, porque foi uma reafirmação do poder da fé, né, a vitória da emoção sobre a razão e de Deus sobre o homem. Bom, essa foi mais uma aula. Não deixem de responder a atividade na plataforma, tá? Se ficaram com dúvidas, vocês podem mandar para mim mensagem no e-mail, no meu Instagram, ou até mesmo aqui nos comentários do vídeo, ok? Esse período barroco ainda não acabamos, vamos ter mais aulas ainda sobre esse período, tá? Então é importante que vocês estejam acompanhando desde a aula 1 para entender direitinho, tá? E é isso. Tá? Aguardo vocês na nossa próxima aula. Um beijo, se cuidem, fiquem com Deus e hashtag fiquem em casa, para não esquecerem, ok? Porque ainda não voltamos, ainda estamos em casa, ok? Beijos, até a próxima aula. Tchau!